Saudações, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da série Apocalipse. Bem, estamos a gravar este vídeo aqui no dia 18 de abril de 2025. Então, nós ultimamos aí falando sobre a apresentação de Cristo a João, quando ele teve assim a visão na ilha de Patmos. Nós aprendemos que Jesus não é alguém que deixa os seus servos. Jesus é alguém que está próximo dos seus servos, mesmo em uma terra solitária ou uma ilha solitária. Então nós hoje vamos dar assim continuidade e hoje vamos falar sobre as 7 igrejas. Vamos começar aqui vendo a primeira igreja, que representa assim o primeiro período da igreja cristã. Então dizer ao irmão, que está assistindo assim este vídeo, que no Apocalipse você vai encontrar a palavra 7 repetindo várias vezes. Nós vamos encontrar aí sobre as 7 estrelas que já vimos, vamos encontrar sobre as 7 igrejas, vamos encontrar também sobre as 7 pragas, vamos encontrar 7 trombetas, vamos também aí encontrar os 7 selos. Então são vários 7 que repetem. A palavra 7, ou seja, o número 7, representa assim plenitude ou o completo. E isso lembra a criação, quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e 2, é dito que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Portanto, o número 7 representa a plenitude ou o completo. Então Deus ele escolheu 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, lá na época de João, para assim dar aquilo que é a representação dos 7 períodos que a igreja cristã iria passar. É verdade que no tempo de João, não existiam apenas 7 igrejas, existiam várias igrejas, como a igreja da Galácia, a igreja de Colossenses, a igreja de Colosso, a igreja de Corinto, mas Deus escolheu 7 igrejas, dessas que nós vamos ver aqui, porque o que estava a acontecer lá, nessas igrejas, iam dar aquilo que seria a representação dos 7 períodos da igreja cristã. Então convido você a pegar a sua Bíblia e vamos juntos vermos assim a primeira igreja do Apocalipse. Veja comigo aí Apocalipse capítulo 2, nos versos 1 até o versos 3. Então leia comigo, diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então, em todas as 7 igrejas, Jesus Cristo, ele primeiro vai se apresentar, depois vai fazer um elogio, depois vai fazer uma reprovação, vai dar um conselho e por fim vai dar uma promessa. Então, no texto que nós lemos aqui agora, nos é dito que Cristo ele se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Nós vimos nos estudos passados que os 7 castiçais representam as 7 igrejas. Então, quando Cristo se apresenta dizendo que ele anda no meio dos 7 castiçais, significa dizer que Jesus vela por sua igreja. O elogio aqui que nós encontramos na igreja de Éfeso é que eles tinham um trabalho excelente, tinham paciência e também conseguiam ver os falsos apóstolos. Os falsos apóstolos que eram mentirosos naquela época. É-nos dito que neste período havia lá basicamente 2 doutrinas que negavam a divindade de Cristo. Outros diziam que Jesus veio apenas em espírito, outros que diziam que não veio como homem, mas não era como Deus. Então existiam essas doutrinas na época assim do Éfeso, mas ainda vamos descobrir mais pela frente o que representa assim a igreja de Éfeso. Continuamos assim a leitura nos versos 4, diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou amor. Então temos aqui a reprovação. Tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o primeiro amor. Então vamos agora aqui para o conselho. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então Jesus, ele dá conselho aqui, Lembra-te de onde você caiu, arrepende-te e volta a praticar assim as primeiras obras. E ainda mais, quando vamos agora no versículo 6, nos é dito assim: Tens, porém, isto, que
que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Os nicolaítas eram seguidores de um homem chamado Nicolau. E esses homens, eles defendiam doutrinas como a poligamia, entre outras doutrinas. E agora a promessa, no versículo 6 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, esta é a promessa que Cristo faz para a igreja de Éfeso. Então, o que representa a igreja de Éfeso? Ou o que significa aí a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, palavra esta, Éfeso, significa desejável. A igreja de Éfeso representa, assim, o primeiro período da igreja cristã. Mas antes, vamos para aquilo que era a localização da igreja de Éfeso, ou seja, da cidade de Éfeso, né? Em todas essas igrejas, né, que nós estamos a chamar aqui assim, né, Éfeso, né, Esmira até Laodiceia, realmente não são nomes de igreja, mas sim são cidades em que se localizavam as igrejas. Então, a cidade de Éfeso se localizava no ocidental, ou seja, estava da costa ocidental da Ásia Menor. E esta cidade aqui era a porta de entrada para o comércio. Por isso recebeu este nome, Éfeso, né? Porque lá facilitava aquilo que era o comércio. Então, o que representa assim esta igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso representa assim o primeiro período da igreja cristã. Foi o momento em que estavam lá os apóstolos Paulo, os apóstolos Pedro, João, entre outros apóstolos. Para dizer que naquela época a doutrina era pura, a doutrina era sem mancha. Era uma doutrina ensinada pelos apóstolos que foi passada por Jesus. Mas também encontramos aqui um alerta que chegaria um momento em que neste período os cristãos iriam começar assim a deixar as primeiras obras ou o primeiro amor. Então o que nós temos que aprender aqui com a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, ou o período de Éfeso, representa assim um período de trabalho. Um período de trabalho incansável para o Senhor, um momento de luta, um momento de perseverança na fé e de oração. Quando nós lemos o livro de Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, nós percebemos aí que os apóstolos, eles viviam união, os apóstolos eles viviam repartindo, ou seja, compartilhando o pão uns com os outros. Eles viviam unidos. O Espírito Santo ele estava atuando, estava manifestando. Muitos milagres e maravilhas eram feitos naquela época. Que saudades! Quem dera que esse tempo fosse em nossa época. Então, meus irmãos, a igreja de Éfeso representa um momento de trabalho ao Senhor. E vamos nos focar aqui na promessa que foi dada aqui. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Em todas as igrejas, Jesus vai fazer uma promessa. E aqui a promessa que foi dada a Éfeso, a igreja de Éfeso, é ao que vencer. Por que vencer? Porque nós estamos numa luta. Existe uma luta de que nós precisamos vencer. A luta do grande conflito. Então aquela pessoa que lutar e vencer, vai ser dada assim a comer da árvore da vida. Então Jesus, ele deseja que nós possamos vencer as lutas da vida, possamos vencer as batalhas que temos pela frente. Só assim nós nos tornaremos vencedores. Então o desejo de Deus é que nós possamos voltar a ser como o período de Éfeso, um período de muito fervor e oração. Que Deus te abençoe. Este foi um momento curto, do nosso vídeo sobre a igreja de Éfeso. Que Deus o abençoe grandemente e nós estaremos assim a estudar no vídeo que vem sobre a igreja de Esmirna. Deus o abençoe e peço as suas orações, se inscreva no canal e ativa as notificações. Até lá.